Olá, dando continuidade então à série, né, Filhos, aumentando a probabilidade de sucesso. Então falamos aí a respeito do amor, né? Eu disse aí os três pontos principais, né, que seriam amor, segurança e limites, né, para resumir aí de certa forma o papel dos pais, né? Então, segurança, o que vem a ser segurança? Basta assim para a gente entender bem, tomar como exemplo, imaginemos aí que a gente vivesse aí num desses países aí como Síria, Afeganistão, que a qualquer momento você está lá na sua casa, pode cair um míssil, pode ter um bombardeio, podem estarem invadindo sua casa aí, um grupo terrorista. Imagine como deve ser viver numa situação dessa, né? Então, você vai estar sempre ali no estado de alerta, você vai estar tenso e, obviamente, isso não é legal, isso não é bom, vai trazer aí um prejuízo para a nossa vida e acarretar sérios danos. Então imagine isso para a criança. Agora sim, a gente está falando de uma proporção gigantesca, mas se você pensar na criança, né, um ser em formação, como eu já disse, né, frágil, né, é um ser aí que não sabe se defender, né, pensando aí também no adolescente de certa forma, né, imagine como deve ser conturbado viver num lar onde existe um clima tenso, salvo as devidas proporções, não seria tão diferente aí do que o adulto vivenciar em uma situação aí de guerra, né? Principalmente se pensar aí na criança pequena. Então, então, por isso que é importante um ambiente seguro. E o que seria esse lar em desarmonia, um ambiente não seguro? É aquela família onde existem muitas discussões, muita briga, infelizmente muitas vezes até a questão da violência, mas enfim, é aquela casa onde a criança não tem uma segurança, não se sente acolhida, onde ela passa ali muito tempo tensa, né? Enquanto psicólogo, infelizmente, a gente sabe que existem muitas dessas situações, né? Então você percebe isso facilmente conversando com a criança, às vezes pergunta, né, sobre casa, sobre a escola, e você percebe aí que muitas vezes ela prefere ficar na escola, prefere estar em qualquer lugar do que na casa. Isso não é legal, né? Claro que salva aí as exceções, né? Às vezes a criança fala, mas não é da boca para fora. Mas é simplesmente da boca para fora que a criança diz. Mas na maioria das vezes, então se uma criança não vê na sua casa, né, um dos seus lugares favoritos, ela prefere estar em outro lugar que não seja a sua casa, né, é um sinal de que alguma coisa está errada ali. Então, o lar, a criança tem que ter ali se sentir protegida, né? Ela tem que ver a sua casa como um refúgio, saber que tem ali pessoas que vão acolhê-la, que vão defendê-la, né, diante de qualquer situação, esteja ela certa, esteja ela errada, né? Ela vai saber que ali vai ter a correção, mas também vai se sentir protegida, segura, né? Então, ambiente seguro. Isso não quer dizer que nunca vai ter uma briga na casa, ou então que se eu brigar, se eu discutir, se eu gritar, que eu vou estar prejudicando meu filho, meu... Não é assim, né? Claro que a gente sabe que os entendimentos existem, né? Que ninguém vai viver sem ter um bate-boca, você ceder um pouco mais aí em alguma discussão aí perto da criança. A gente tem que evitar isso o máximo que puder, mas não quer dizer porque isso aconteceu uma vez que prejudicou a criança. Não, eu estou falando da rotina. Isso que é importante, a gente ter uma rotina de um lar em harmonia, do ambiente seguro. É disso que eu estou dizendo, né? Não estou querendo dizer que nunca vai ter briga, que nunca vai ter problema na casa, né? Mas é fundamental que a criança tenha a sua casa aí como um refúgio, que ela se sinta ali protegida e amparada, que ela goste de estar ali, que ela possa brincar tranquila, que ela possa se sentir ali segura. Isso é fundamental. O outro ponto aqui é a questão dos limites, né? Então, e hoje é um ponto crucial. Hoje, assim, é um ponto em que os pais, em que as famílias, né, quem quer que esteja criando aí, está pecando muito, está deixando muito a desejar nesse ponto aí dos limites. Então, o que os pais têm que entender? Que criança, adolescente, não pode fazer o que querem, quando querem e quando quiserem. Não pode. Os pais estão aqui justamente, ou os pais, quem estiver criando, né, justamente para impor o limite, para mostrar aí o que pode, o que não pode, o que é certo,
o que é errado, né? Doa quem doer, né? Então, esse é um grande problema aí contemporâneo, né, na criação dos filhos, né? Por quê? Porque ele envolve falta de tempo, a gente, para criar, para impor limites, precisa de tempo, falta de paciência. Hoje todo mundo parece que anda sem paciência, né? Podemos até falar sobre isso no outro vídeo. E também culpa. Eu acho que aqui que está o X da questão, né? Hoje eu vejo muitos pais aí que eles estão assim com muita culpa em relação com seus filhos. Por que dessa culpa, né? Porque a correria do nosso dia a dia, a exigência que a vida nos cobra, né? De que a gente trabalhe muito para ganhar dinheiro. E muitas vezes a gente está fazendo isso, sabe? Que todo sacrifício, toda a correria que a gente faz, vamos pegar aí grandes centros principalmente, né? Que às vezes o pai, a mãe sai cedo de casa, deixa o filho numa creche, pega lá já entardecendo, lá no quase anoitecendo, né? Então, não tem como isso não gerar uma certa culpa, né? Eu tenho filhos, né? E quantas vezes não me pego lamentando, né? Nossa, meu filho na creche, aquele calor, eu fico pensando nele, né? Então isso mexe com a gente, né? Então o que que acontece? Chega o fim de semana, chega a noite, você vai entrar no impasse lá com seu filho, você acaba cedendo, né? Em questões que você sabe que está errado. Mas aí, tomado por esse sentimento de culpa, quer consciente ou inconsciente, você acaba aí abrindo mão desse papel aí de dizer o não, né? De impor o limite, de dar um castigo caso seja preciso, né? De impedir determinada ação. Então, a gente acaba tomado aí muitas vezes, como eu disse, pela culpa ou mesmo pela falta de paciência, porque é mais fácil você falar assim, né? É mais fácil ceder, né? Então é mais fácil deixar o filho 4 horas seguidas no videogame do que falar que não pode, né? Então, por esses motivos, a gente acaba pecando nessa questão do limite. E esse é um grave erro, né? Que a gente está, como se diz, uma criança que cresce, depois um adolescente, um adulto que cresce sem limites, é complicadíssimo, né? Então, a probabilidade dele ter grandes problemas na vida social, pessoal, relacionamento, é muito maior. Então, aqui é um ponto fundamental até para a felicidade da criança, né? A gente impor o limite, mostrar para ele que ele não pode tudo o que ele quer. Porque mesmo a gente sabe que a vida não vai ser dessa maneira, né? E, mais uma vez, recorrendo aí aos ditados, aí, os ensinamentos de mãe e de vó, né? Se a gente não ensinar, a vida ensina e não é com o mesmo amor, não é com o mesmo carinho, né? Então, limite é algo que, infelizmente, a criança, o adolescente, o jovem, se não aprender em casa, vai aprender na vida, né? E muitas vezes de uma forma aí muito complicada e prejudicial. Então, por mais difícil que seja, a gente tem que superar essa questão da falta de tempo, da falta de paciência e da questão da culpa, né? E impor limite aos nossos filhos. É um bem que a gente está fazendo para ele e também para a sociedade. E o que é importante dizer? A gente nunca perde o limite de uma vez. A gente vai cedendo aos poucos. E tomar cuidado com isso, né? Eu não vou dizer que a gente vai ser totalmente, como se diz, um sistema aí militar, vamos dizer, né? Não, nunca ceder. Claro que a gente cede. Claro que uma hora ou outra a gente vai ali deixar que abuse um pouquinho mais, né? Mas, como eu disse, na mesma questão da segurança, estou falando da rotina. Então, durante o dia a dia, na maioria das vezes, você tem que estar ali cumprindo o seu papel. E pensar nisso, né? Que seu filho não vai chegar num ponto lamentável de uma hora para outra. É devagarzinho, é devagar. Você vai cedendo um hoje, 2 amanhã, 3 a semana que vem, quando vê, perdeu a mão, como se diz, né? Eu acho engraçado. Muitas vezes vai lá atendendo mães, pais, né? Fazer aquela entrevista inicial, né? E vem lá a mãe lamentando que não aguenta mais o filho, que não sabe o que faz mais com ele, que ele é bravo, que ele xinga, que ele agride. E você vai criando ali uma imagem, né? Nossa, deve ser um rapazão lá de 16, 17 anos, grande, forte, lá intimidador, né? Você vai até imaginando, né? Pensando de certa maneira. E muitas vezes, né? Claro que eu tô brincando, exagerando aqui no meu exemplo, né? Mas entra ali o pichotinho, a hora que você vai atender ali de 6, 7 anos, né? Isso acontece muito, né? E aí você olha, poxa, se a mãe não sabe o que faz, né? Com uma criança de 6, 7 anos, né? O psicólogo, o que eu vou fazer, né? Então,
brincando, né? Mas claro, começa com a mãe, começa com o pai, né? Então você vê, não pode. E com certeza essa criança de 6 7 anos não se rebelou de um dia para o outro. Foi algo que a mãe foi perdendo aos poucos, desde lá. Desde, vamos pensar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Desde esse momento. Então, a falta do limite, ela vai gradativamente levando a criança aí para uma vida desenfreada, né? Pensando até já na vida adulta e tem muito a ver depois uso de bebida, de drogas, né? Na vida aí na adolescência e na vida adulta que eu posso estar conversando aí no outro momento. Mas então é isso. Fecho aí essa primeira parte que eu gostaria de dizer sobre os 3 pontos fundamentais: amor, segurança, limites. Cumprindo isso, podemos dizer aí, cumprindo isso, né, com eficácia, grande parte aí do seu papel aí de pai, de mãe, de cuidadora dessa criança vai estar sendo bem feita. Obrigado.